Olá, tudo bem com você? Graça e paz. Hoje eu vou meditar no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 2, a partir do versículo 1. Este texto ele relata sobre o nascimento de Jesus. Inclusive, Lucas ele é mais detalhista com relação ao nascimento de Cristo. Ele começa o texto assim: naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria e todos iam para sua cidade natal a fim de alistar-se. Então, Lucas ele dá vamos dizer assim, ele descreve um cenário do que estava acontecendo nos dias em que Jesus nasceu. Primeiro ele diz que quem era o imperador na época era César Augusto. A Roma ela começou como uma república por volta do ano... Na verdade, Roma foi fundada, segundo a lenda, Rômulo e Remo, em 748, 753 a.C. aproximadamente. Mas o auge dela foi em torno de 163 anos antes de Cristo. Ela se tornou uma república e Júlio César se torna o imperador de Roma. Então aí começa o período do Império, 27 aproximadamente antes de Cristo. Então diz aqui que César Augusto era o imperador na época em que Jesus nasceu. Então César Augusto ele sobe ao poder no ano 27 e ele vai até o dia 19 de agosto de 14 depois de Cristo. Então nós sabemos aí mais ou menos o período. Então Jesus nasceu entre o dia 16 de 1 de 27 até o dia 19 de 8 de 14. Esse é o período que governou Júlio César. Mas Lucas ele dá mais um detalhe. Ele diz que Quirino ele era governador da Síria. Inclusive depois de de César Augusto tem Tibério. Jesus provavelmente tenha morrido no período de Tibério. Depois teve Calígula, teve Cláudio e depois teve aí Nero e depois outros imperadores. E Lucas diz que Quirino ele era o governador da Síria. Então agora nós sabemos mais aproximadamente quando é que Cristo nasceu. Quirino ele foi governador da Síria entre o ano 6 até o ano 12 depois de Cristo. E esse censo ele aconteceu logo no início do governo de Quirino, por volta do ano 5, antes da era cristã. Então Jesus, na verdade, devido a um erro de cálculo na contagem dos dias, na verdade Jesus ele nasceu entre o ano 5 ou 6 antes da nossa era. E justamente foi no período que aconteceu este censo. No versículo 4 diz assim: assim José também foi da cidade de Nazaré da Galileia para a Judeia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Este foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho.
enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. Então veja bem que Jesus nasceu justamente nesse período do recenseamento decretado por César Augusto, e tudo indica que Jesus ele não nasceu no período das chuvas, aí dezembro, novembro, dezembro, janeiro. Ele não tenha nascido nesse período, e justamente é o período de inverno ali na região de Israel. Dezembro está ali já em pleno inverno. Talvez Jesus tenha nascido em outro mês do ano. Nós não sabemos. Impressionante que a Bíblia ela se cala com relação ao dia do nascimento de Cristo. Eu não sei porquê. Deus tem os seus propósitos. Ele é soberano. Podemos aproximar as datas? Sim, podemos aproximar mais ainda. Se você ler no capítulo 1 do Evangelho, desse mesmo Evangelho de Lucas, diz que servia no templo Zacarias, o pai de João Batista. E diz que ele era da turma de Abias. A turma de Abias era a 8ª turma, conforme foi estabelecido por Davi. E a cada mês, 2 turmas ou 2 turnos serviam no templo. Se ele era o 8º, ele serviria no 4º mês a partir do 1º ano do calendário religioso judaico. E o calendário religioso judaico, o 1º mês, ele começava em abril. Então, se contarmos aí abril, maio, junho, julho, provavelmente Zacarias ele tenha servido no finalzinho de julho. E justamente nesse período é que o anjo aparece para ele e promete um filho. E diz que após terminar ali os trabalhos do seu turno, que era o 8º turno, está lá em Crônicas, você pode pesquisar, ele volta para casa e a sua esposa ela fica grávida. Então, se você fizer as contas, veja bem que quando o anjo anunciou a Maria o nascimento de Cristo, Isabel estava no 6º mês. Então, se você contar em mais 6 meses a partir de agosto, você vai chegar aí o finalzinho de janeiro do ano seguinte. Janeiro foi o período em que Maria ela foi concebida pelo Espírito Santo. E se você contar mais 9 meses a partir de janeiro, vai dar aí no mês de outubro, justamente no período da festa dos tabernáculos. Provavelmente Jesus tenha nascido neste mês. Mas é uma questão de suposições, não temos certeza. O dia e a data precisa em que Cristo nasceu. Mas o importante é que ele nasceu. E o seu nascimento foi algo assim extraordinário. Porque no versículo 8, outro detalhe, no versículo 8 diz aqui que haviam pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. Inclusive, geralmente no período de inverno, os pastores voltavam para casa. Não era assim costumeiramente correto os pastores continuarem no campo com seus rebanhos no período do inverno. E justamente também que César Augusto ele também não convocaria um censo em pleno inverno, pois era muito difícil a locomoção das pessoas. E José, como ele era da linhagem de Davi, ele foi para Nazaré, ele saiu de Nazaré e foi para Belém. Belém era a cidade de Davi, onde Davi viveu, Davi nasceu. E quando eles chegaram lá, Jesus nasceu. E quando Jesus nasceu, diz aqui no versículo 8, qual nós lemos, que haviam pastores no campo e que eles estavam apacentando seus rebanhos. E quando eles estavam ali no campo, aconteceu algo assim maravilhoso. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes
e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, ou seja, o Messias, o Senhor. Isso lhes servirá de sinal. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais ele concede o seu favor. É isso que me chama a atenção do nascimento de Cristo. O nascimento de Cristo, ele foi assim algo esplendoroso. Nenhum ser humano, assim que nasceu, teve uma manifestação tão magnífica por parte de seres angelicais como foi a do nascimento de Cristo. Muitos homens famosos nasceram antes de Jesus, como Confúcio, como Siddhartha Gautama, que é Buda, e outros homens da filosofia. Nenhum deles teve esse privilégio de algo assim extraordinário, de uma manifestação extraordinária por parte dos anjos do Senhor. Mas sim, porque Jesus, ele era o Messias. Ele veio para resgatar o seu povo, ele veio para comprar um povo com seu próprio sangue. Por isso que os anjos disseram: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais ele concede o seu favor. Então ele veio trazer o quê? Paz na terra aos homens. Impressionante que o povo daquela região ali estava experimentando uma paz, porque assim que César Augusto ele assumiu o Império Romano, ele decretou a Pax Romana, e por todo o Império estava ali o seu exército garantindo a paz aos homens. Apesar de que ainda o Império está em expansão, mas por onde ele havia dominado, tinha ali os soldados romanos garantindo a paz para os moradores locais. Então a região ali da Palestina, ali da região de Israel, estava em paz, porque as autoridades romanas estavam garantindo a paz. Mas não era essa paz que Jesus veio trazer. A paz que Jesus veio trazer é outra paz. Outro detalhe também é que os anjos não apareceram para os sacerdotes, para aqueles que conheciam a lei, aqueles estudiosos da lei, os escribas, os fariseus, os saduceus, os zelotes. Os anjos não apareceram para eles porque eles estavam cegos, cegos espiritualmente, conheciam a lei, conheciam a respeito das profecias que prometiam o Messias, mas eles estavam cegos. Eles não queriam enxergar a respeito da vinda do Messias. Então os anjos, eles se revelaram, eles se materializaram para quem? Para os pastores, justamente para homens impuros. Os pastores eram considerados impuros porque eles viviam muitos dias afastados da cidade, não poderiam comparecer ao templo para fazerem o ritual da purificação. Então eles eram considerados impuros, eles eram a escória da sociedade, eles estavam à margem da sociedade. Mas foi justamente a eles que os anjos do Senhor se manifestaram e proclamaram e anunciaram para eles as boas novas de Cristo, que na cidade de Davi, em Belém, havia nascido o Cristo, aquele que traria a paz. Impressionante que as boas novas aqui, inclusive eu vou ler ainda o verso 15. Quando os anjos deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns para os outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá, encontraram Maria e José e o bebê deitado numa manjedoura. Manjedoura é um coxo, onde é colocado capim para os animais comerem. Depois de o verem, contaram a todo
a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Então aqui é as boas novas que foi anunciado para aqueles pastores. Deus havia revelado para aqueles pastores as boas novas. Essas boas novas eram o nascimento de Cristo. Deus anunciou que havia nascido um soldado de destaque em Belém. Ele não anunciou que havia nascido um imperador. Não. Ele não anunciou também que havia nascido um juiz ou um reformador. Mas ele anunciou que, pode ver que no versículo 11, ele anunciou um Salvador. Um Salvador para todos. Esse Salvador, ele iria suprir a maior necessidade do homem, que era a salvação e também a paz. Não é a paz que o mundo dá, não era a paz que o mundo romano dava para o povo da época, porque esta paz aqui é a verdadeira paz. E um filósofo estoico chamado Epíteto, ele viveu entre o ano 135 e o ano 55 a.C., ele diz assim: o imperador pode fazer cessar a guerra, dando paz à terra e aos mares, mas não é capaz de fazer cessar a paixão, a aflição e inveja. Não é capaz de dar a paz ao coração, pela qual o homem anseia mais do que qualquer outra paz exterior. É isto. Jesus, ele veio a este mundo, nasceu e morreu. Ele veio trazer salvação, ele veio trazer a paz, não a paz exterior, a ausência de guerra, mas ele veio trazer a paz interior. Essa paz que excede, que ultrapassa todos os limites da mente humana. Paz essa que nós não conseguimos explicar, mas que esta paz, ela foi trazida por Jesus. Que Deus em Cristo abençoe. Até o próximo vídeo.